Sejam muito bem-vindos a mais um Vibe Show, um quadro onde eu trago um empreendedor ou empreendedora que se destaca na sua área de atuação aqui nos estúdios Vibe Hub. Hoje eu tenho uma convidada ilustre. Ela é uma mulher que une arte, movimento e transformação de uma forma única. Luso-brasileira, professora de balé, criadora dos métodos Balé Balance e Balance Flex, ajuda mulheres a reconectarem com o próprio corpo, mesmo aquelas que juravam que não nasceram para isso. Camila, seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, pra quem não sabe, Camila é minha cunhada, minha cunha. Então aqui é um bate-papo, né? Exato. Leve, sem firulas. Exatamente. A gente só tá levando agora pra vocês, porque também, bem ou mal, tudo já foi muito falado aqui entre a gente, né? A vida inteira. Exatamente. Eu falei, eu preciso chamar a Camila, porque assim, ela tem uma história muito bacana que pode inspirar muita gente aí do outro lado, porque ela teve uma conexão com o balé desde cedo, né? Eu quero que você fale, assim, um pouquinho dessa sua trajetória com o balé e tudo que aconteceu até você retornar pro balé, né? Porque não foi uma história, assim, contínua com o balé, né? Não, foram indas e vindas, na verdade. Eu comecei com balé lá atrás, com 3 anos de idade, por conta de um problema de pé chato. E eu tinha um complexo e detestava balé. Meus pais contam que era um caos para eu poder ir para as aulas. E do nada, subitamente, eu comecei a me apaixonar pela dança, pela arte, por todas as atividades que tinham dentro da escola de dança. Fiz várias atividades até os meus 14 anos, quando eu precisei escolher entre o balé e uma atividade tradicional, né, uma faculdade, enfim. Como eu não tinha o perfil de bailarina clássica, eu sabia que eu não teria não teria espaço, né, no mundo da dança profissionalmente falando. Eu acabei optando pelo estudo tradicional, então eu precisei abandonar o balé, porque as aulas sempre eram no turno da tarde, aí por conta de estudo, faculdade, trabalho, foi tudo emendando. Eu abandonei e fiquei 17 anos afastada. Foi um período bem grande, onde eu fiquei inclusive sedentária, porque eu não me identificava com nenhuma outra atividade física. E aí fui voltar aos 32 anos como aluna no modelo Ballet Fitness, até que eu fui chamada para assumir as turmas dessa professora na época. E na sequência eu acabei desenvolvendo a minha própria modalidade, a minha própria metodologia. E desde então... Gente, ela é muito acelerada, ela é mais acelerada que eu. Não, muito bom. E como é que foi esse balé fitness? Como é que você se reencontrou? Foi um outro modelo, completamente diferente do balé clássico. É um balé para fortalecimento, na verdade é um método que já está no mundo em alguns lugares com a identidade pessoal de cada profissional, né? E é uma forma de você trabalhar o corpo, se movimentar com o balé e sem aquela pressão que o balé clássico ele é muito rígido, né? Ele é uma atividade que demanda de muitos pré-requisitos, né? Ele exclui muitas pessoas, né? Inclusive eu me senti excluída na época. Então o balé fitness ele consegue te agregar, te trabalhar, e aí o balé balance veio justamente com a minha identidade para trazer todas as situações, todas as questões que eu vivenciei e abraçar mulheres que foram excluídas como eu fui. Então, o objetivo do Ballet Balance é ser democrático e trazer de volta esse sonho, esse desejo pelo movimento do corpo, né? Por amar o autocuidado. Enfim. E isso é legal você falar, porque eu vejo muito balé, as pessoas falando assim, a criança tem que fazer balé porque desenvolve tudo, é muito bom. Só que muitas crianças até não se identificam com o balé, aquele clássico, aquele modelo, né? E assim, hoje, né, você é adulta dando uma aula com base no balé, mas que é totalmente diferente daquilo que a gente vê nas escolas e tudo, é muito legal, porque foi o que você falou. Eu, por exemplo, eu nunca fiz balé, eu fiz jazz. Aí eu fiz pouco tempo também que eu não me identifiquei. Mas assim, é legal ter essas outras opções, porque hoje você também dá aula de balé balance e balance flex, né? Depois você explica um pouquinho a diferença dos dois. Sim. Para crianças, né? No Brasil, não é isso? Eu, na verdade, eu dou aula de balé clássico para crianças. O balé balance ele é voltado para 14 anos mais, né? Tá. Mas o meu público-alvo é mulheres de 40 anos. São as mulheres de 40 anos. Então, 40 para cima, né? 40 a mais. O balé balance, ele tem a pegada do balé clássico na questão da técnica, mas você não precisa em nenhum momento ter tido qualquer contato histórico com a dança. Isso não é um pré-requisito, porque a técnica ela é passada de uma forma divertida, dinâmica, com muitas repetições, né? Mas um dinamismo que não é coreografado. E eu não utilizo músicas clássicas. Então, assim, são músicas animadas, são músicas dançantes. Então, fica uma aula divertida, uma aula potente, cheia de intenção, cheia de potência, cheia de
enfim, energia. E quais são os objetivos para quem faz hoje o Balance Flex e o Ballet Balance? O objetivo principal do Ballet Balance é o gasto calórico, é o alto gasto calórico. Ele tem uma condição cardiorrespiratória muito boa, uma alternância de movimentos de calistenia, que é a minha base, a base do balé, que eu não trabalho com nenhum outro objeto externo, né? Nenhum outro peso externo, apenas o peso do nosso próprio corpo. Costumo dizer que a gente só precisa do nosso único instrumento, que é o nosso próprio corpo. Com ele a gente consegue fazer tudo. E então ele tem essa questão do trabalho do alto gasto calórico, de perda, né, de calorias, e todos os objetivos do balé clássico eles são alcançados também com balé balance. Então, correção postural, estímulo à memória, condicionamento cardiorrespiratório, flexibilidade, muito, né? Alongamento corporal, alongamento muscular. Enfim, todos os benefícios realmente do balé clássico, eles são atingidos com o balé balance de uma forma diferente. E é engraçado porque muita gente associa, né, definição de corpo com academia, ferro, né, pegar muito peso e tal. E aí vem a Camila pra jogar um balde na nossa cara, porque essa pessoa, ela não faz musculação, né? E a gente Nunca precisa fiz. falar sobre isso, porque, enfim, mostra aí o braço, levanta a Venham pro balé balance. Assim, ela tem o corpo, claro, né? A gente sabe de toda uma alimentação que você faz, Sim. mas assim, fala um pouco sobre isso, sobre o efeito, as consequências de uma aluna que é constante, assídua e que faz por onde. É exatamente isso. A constância é o que faz toda a diferença. Eu costumo até brincar fazendo outras analogias. Não adianta você comprar fruta e deixar ela estragar na geladeira que você não vai ter nenhum resultado. Então não adianta você se matricular no Balance e você não ter a constância, você não praticar os treinos. Então é preciso constância, e a constância a gente trabalha com a disciplina. Então é natural que você não se acostume nesse primeiro momento, que você tenha dificuldades, tudo que é novo no início traz essa dificuldade, mas a partir do momento que você se predispõe a fazer aquilo diferente, você se condiciona, se disciplina e você tem resultados facilmente atingíveis aqui. Eu vou ser polêmica aqui, eu falo que quem quer moleza vai pra musculação, e eu costumo bater de frente nessa tecla que não é só a musculação que vai te trazer músculo. E justamente ao contrário, o Ballet Balance, como trabalha com calistenia, ele trabalha com músculo muito mais intrínseco, então você tem um fortalecimento muito mais intenso do que a musculação, né? A musculação ela vai te trazer força, vai te trazer músculo, mas a gente costuma até brincar que são os músculos inflados, né? Então, se você para a musculação, ele desincha, o que não acontece com balance. Aqui também, por isso, a gente não tem a hipertrofia, a gente não fica musculosíssima, a gente não vai ficar grande, né? A gente pode ficar definida. Alongada. É isso. E aí mas precisa da constância. Você une tudo isso a uma boa alimentação. Então, assim, eu acompanhei, você falou que voltou pro balé com 32 anos. Você já tem quase 40, que a gente é da mesma idade. Sim. Então, assim, foram anos até você chegar na definição que tem hoje, porque provavelmente houve uma mudança, uma virada de chave, eu diria, na Camila, para cuidar do integral, que eu digo, você dava suas aulas, você sempre foi muito assídua, muito constante, mas o corpo que você tem hoje é diferente do corpo que você tinha no passado, por exemplo. Eu sei porque eu conheço de perto. Qual foi a virada de chave aí? Porque eu sei que tem muitas mulheres que também buscam isso, né? O que aconteceu? É absolutamente isso. Eu, na verdade, eu sempre eu tive muitas dificuldades, né? Quem diria que hoje eu trabalho com atividade física não imagina como eu fui no passado, né? Então, eu tive uma alimentação muito ruim. Eu fui aprender a comer vegetais, legumes e frutas com 20 e tantos anos, 24 anos. Fui começar a provar, né? E aí eu me apaixonei pela alimentação. Eu tenho muita curiosidade, né? Pelo nosso autocuidado. Então, eu acho que tudo... A natureza, o nosso corpo, ele fornece tudo. A gente não precisa de nada muito externo. Quem me conhece sabe que eu sou muito natureba. Eu quase não uso medicamentos. Muito raro eu estou usando alguma coisa externa. Então, a minha alimentação hoje é muito boa. E é um conjunto, é um processo. Não tem jeito. Uma coisa sozinha, ela não vai garantir. Na verdade, a parte de atividade física, ela é a menor parte, né, do seu corpo, assim, de resultados do seu corpo. Mas é uma junção de alimentação, atividade física, sono, a sua mente, o seu controle de ansiedade, cortisol e tudo mais. A minha virada de chave aconteceu há uns 2, 3 anos eu comecei a me alimentar muito melhor, mas nesse ano agora, em 2025... enfim, a maturidade vai chegando, né? E a gente começa a pensar outras coisas, a gente começa a refletir sobre outras coisas e ressignificar.
Então, eu resolvi focar na minha alimentação, em entender o meu corpo, perceber o que ele precisava, até porque senão eu corria atrás, costumava dizer, correndo atrás do próprio rabo. Eu trabalhava muito, ganhava muito músculo e não me alimentava bem, então eu acabava perdendo músculo e, enfim, não perdia gordura. E aí, com a alimentação, com o sono, enfim, com todas o conjunto de fatores, eu cheguei hoje com quase 40 anos na minha melhor fase, com 13% de gordura, que eu jamais imaginaria, uma pessoa que foi sedentária por 17 anos. Então, isso mostra que dá para começar. Eu comecei agora com 39 e tô no meu melhor momento. Então, esse negócio de não consegue músculo porque tá com 40 anos... Ai, meu metabolismo tá desacelerado, tô ficando mais velha. E isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? Você mesmo tava me contando outro dia, falando, nossa, mas cuidado, né? Chegar nos 40, as coisas vão mudar. E pelo contrário, agora você é a sua melhor versão. Exato. É uma questão de você decidir o que você quer, né? Porque é muito fácil a gente se debruçar em desculpas. Todos nós fazemos isso. Eu, inclusive, provavelmente em algumas outras áreas da minha vida. Isso é natural, né? A gente se sabota. É muito mais fácil a gente justificar sem nem antes tentar, né? Então, primeiro a gente tenta. Se realmente não conseguir, fez todos os caminhos, atingiu todas as alternativas, esgotou todos os caminhos para chegar onde você quer. Não esgotou, então sempre dá para tentar. E eu sou a prova viva de que dá para recomeçar. E, inclusive, eu recomecei o balance lá atrás. Então, é uma outra parte minha de superação. Quando eu resolvi dar as aulas, eu entrei de novo na escola de dança, onde eu me formei para fazer reciclagem. Eu com 32, as meninas com 17. Eu fiz a prova do sindicato da dança, 18 anos, sem subir numa sapatilha de ponta. Então, basta querer. E basta querer. E também acabou que você pulou uma parte que eu acho super interessante, que eu já conheço, então eu vou chamar a atenção aqui, que assim, muita gente às vezes fica com receio de recomeçar, seja num novo país, seja numa nova área. E assim... Camila fez balé, anos da vida dela, largou, foi estudar direito, né? Fala um pouco dessa trajetória no direito, porque você também se formou numa das melhores faculdades do Brasil. Exato, é um ponto aí. Não foi fácil essa transição, não foi fácil abandonar. E eu digo, na verdade, pelo julgamento, principalmente pelo meu julgamento, mas eu sei também que fui muito julgada por fora, porque eu me formei na PUC Rio, que é uma faculdade muito renomada no Rio de Janeiro. É uma faculdade particular, conhecida, e eu fiz pós-graduação, eu fiz mestrado, sou mestre em Direito Econômico, então, assim, abandonar tudo não é fácil, ninguém está dizendo que é, mas eu acho que é possível. É uma questão de decisão, a gente escolhe a nossa profissão muito cedo, então eu acho que sempre é tempo para você recomeçar. Porque se parar pra pensar, tá tarde pra recomeçar, daqui a 2 anos vai continuar tarde e você não mudou. Então é melhor que comece agora, né? E o tarde faça sentido, muito. né? E tem várias pessoas assim, tipo Gucci, Chanel, vários deles que são ícones, né? Que deixaram legados incríveis, começaram muito tarde pro habitual, ou seja, pelos 50, pelos 60. Tem gente que começou assim. E parar pra pensar que antigamente o tarde era esse... Porque se morria muito cedo, né? Hoje em dia a longevidade está aí para mostrar que... Gente, 50 anos são os novos 30. Então, assim, as pessoas estão no auge. Para você fazer transições, é fenomenal, assim. E eu acho que esse assunto que você está falando é importante, porque hoje eu vejo muitas mulheres falando sobre menopausa, sobre os efeitos da menopausa. E beleza, isso tudo hoje em dia se fala muito mais, coisas que na época das nossas mães não se falava. Por outro lado, eu também vejo muito ainda esse tabu em relação a mulheres de 45, 50, de que estou na menopausa, vou engordar, não tem jeito, e não é bem assim, né? Tudo bem que a gente não chegou lá ainda, a gente tá próximo, a gente não chegou lá. É óbvio que organismo muda de organismo para organismo, mas assim, é importante a gente também falar sobre isso, que nem sempre é igual para todo mundo. Exato. Cada corpo é um corpo e graças a Deus, por isso faz a gente tão diferente, né? Por isso cada um é tão especial. Inclusive, falo sobre isso. Quando eu tive esse processo agora de mudança, né, do meu corpo físico, muita gente veio perguntar quem era minha nutricionista e tudo mais, porque queria resultado igual. E eu falo, gente, ninguém vai ter resultado igual, porque cada uma tem a sua particularidade. Então, entender como o seu corpo funciona, né?
perceber o seu corpo, nós mulheres, isso é muito importante. Eu, quando parei a pílula lá atrás também, eu comecei a perceber o meu corpo e entender isso é maravilhoso, porque você consegue se conectar com ele e facilita o processo do autocuidado, facilita chegar no seu objetivo. Porque tem a ver com isso, né? Às vezes você come, sei lá, você tá fazendo uma reeducação alimentar, aí você vai lá e come um doce. Você conheceu o seu corpo, tipo assim, beleza, pisei na bola aqui, mas vamos. Porque o que acontece com a maioria das pessoas? Comi um doce. Já comi um, vou comer dois, né? Já comi, já enfiei o pé na jaca. Dane-se. E aí no dia seguinte faz de novo. E não é por aí, né? Uma questão mesmo de disciplina. Fala um pouco sobre disciplina, que eu acho que também o que você vive tem a ver com disciplina. Você dá muitas aulas online e presenciais também no Rio. Sim. E como é que você consegue ter essa disciplina, assim, do corpo também, não só dos horários e tal, que é muito movimentado o seu dia, eu sei, mas assim, o seu corpo, né? Você tem uma disciplina ali corporal mesmo, de todos os dias dar X aulas, tanto online quanto presenciais, e ainda se alimentar bem. Fala um pouco disso, sem ser um sacrifício, sem ser uma pessoa infeliz. Porque eu vejo que muita gente também pensa assim, deve ser chato, então, ter tanta disciplina. Pois é, porque o problema é quando é chato, quando é complexo, quando é difícil, a gente abandona o barco, né? Por isso que eu, inclusive, sou contra o radicalismo. Eu acho que a gente não pode ser tão radical, porque se começa a ficar muito penoso, você não consegue manter constância, né? E para você ter constância, é legal que seja prazeroso. Então, descobrir novos sabores, assim, adoro cozinhar. Então, quem não sabe, aí me segue no Instagram também, porque eu fico postando várias receitinhas. Vou postando tudo. Então, eu adoro cozinhar. Então, trabalhar com os sabores, entender os sabores que mais funcionam com você consegue se disciplinar. E tudo é uma questão de planejamento, não tem jeito. Não adianta querer acordar em cima da hora e achar que você vai estar com o seu dia planejado. Eu tenho os meus horários, na verdade, de acordo com a minha rotina, porque eu faço muita atividade física, então eu preciso ter uma alimentação mais regrada para poder manter, né? O meu corpo precisa se alimentar. Então, eu preciso ter esse planejamento. Então, eu que faço minhas comidas, eu faço tudo, eu deixo tudo organizado já de um dia para o outro. E se eu não consigo organizar, eu sei que isso dá uma embolada. Eu organizo meus horários para dormir, eu preciso dormir a determinada hora, porque eu preciso desse tempo de descanso do corpo. Sei que nem todo mundo vai conseguir fazer, mas é uma questão de... É prioridade. Tem gente que ainda fala, mas o meu filho não dorme e tal. Mas aí você consegue depois ajustar o horário do seu filho dormir. Então, sempre vai ter uma justificativa, né? Então, assim, a disciplina é um trabalho constante. Nem sempre foi assim também na minha vida. Nem sempre também eu faço tudo direitinho. Eu como doce todos os dias. Mas é aquela história, né? Você abre aqui para você fechar a porteira ali também. Então... a disciplina trabalha com equilíbrio, né? E é sobre a gente, não sobre o outro, né? Porque eu poderia justificar, tipo, mas eu tenho uma filha pequena, não. Gente, tem gente do meu lado que tem 5 filhos. Exato. E pode conseguir, ou seja, é uma questão de priorização, se conhecer e ver o que funciona naquela rotina. Exatamente, assim como a nossa própria distribuição do tempo. Muita gente fala comigo que não tem tempo de fazer o balance. E se a gente parar pra pensar quanto tempo a gente navega na internet, assim, é uma loucura. Você para mexer no celular... Quando você vê, já tá 20, 30, 40 minutos. Total. Então, assim, tem tempo, é uma questão realmente de planejamento. Dá trabalho, mas vale a pena. E o que te emociona mais nas suas alunas? Tem algum caso, alguma história, assim, que você queira compartilhar de alguém que te tocou? Então, na verdade, não tenho um caso específico, porque o que eu escuto é muito parecido de todas elas, assim. O que elas falam, na verdade, do acolhimento do balance para elas. Porque muitas delas ou não puderam fazer o balé quando criança, por questões financeiras, por questões de tempo, enfim, cada uma com as suas razões. Ou elas foram excluídas também, como eu, e precisaram abandonar o barco lá em algum momento, porque não tinham o corpo perfeito do balé, não tinham a linha do pé, a linha da perna, né? Que o balé tem essas exigências que são realmente bem agressivas, digamos assim, são bem injustas. Mas, e aí elas falam isso, que elas sentiram o acolhimento, a emoção de poder voltar a dançar de uma forma diferente que seja, mas aquela conexão, o retorno, né, vivenciar um sonho e de uma forma diferente. E elas falam muito que me emociona, que o meu acolhimento para elas é muito bom. Então, a forma como eu abraço elas quando elas chegam lá, como eu energizo, como eu incentivo elas dizem que é quase quase uma coach lá ao longo das aulas que eu dou, uns berros lá, eu incentivo elas para elas não pararem.
Mas é isso, porque eu tô ali com elas. Eu costumo dizer que eu pego no pé delas, mas eu não largo a mão delas também. E não é só sobre a técnica, né? É exatamente isso, o acolhimento, a pessoa se sentir bem naquele ambiente. Até porque para alguém ser constante em alguma coisa, foi o que você falou, tá atrelado ao prazer, né? Se ela vai para uma aula, tem uma professora excelente tecnicamente, mas que tá com um bico... meu Deus, bico aqui em Portugal, se tiver alguma... Se tiver com a cara fechada. Né? É uma comunidade também ali, né? Das alunas e tal. A gente é uma rede de mulheres, uma rede de apoio, né? Um grupo de mulheres que se apoiam. E a gente tem contato fora das aulas, das salas de aulas. A gente mantém grupos no WhatsApp, grupos no Instagram. Então a gente se encontra, se reúne, às vezes para tomar um café, para tomar um drink, tomar um vinho. E assim, é um grupo de apoio mesmo, uma rede de mulheres que se apoiam. E é isso, tem que ser divertido. Tem que ser divertido. Ali é um momento de prazer. Se o prazer não estiver acontecendo, se for algo penoso, não faz muito sentido. Pra mim, não é o meu objetivo ali. Entendi. E assim, hoje você dá aula em algumas academias. Onde você dá aula no Rio? Quais academias? E como é que funcionam as aulas online? Então, hoje, presencialmente no Rio de Janeiro, eu dou aula no Alto Leblon, dentro do Clube Campestre, em São Conrado e na Barra da Tijuca. No Alto Leblon, no Clube Campestre, é o Estúdio Niquet. No São Conrado é o Estúdio Arte em Movimento. E na Barra da Tijuca, no Jardim Oceânico, a Rover Training. É uma academia também. Presencial. Presencial, isso. As 3 são presenciais e dou aulas também online. Né? O online ele funciona, são treinos de 30 minutos, curtinhos. As aulas ficam gravadas, você reproduz a qualquer tempo. Eu costumo dizer que são 3 facilidades, né? 30 minutos todo mundo tem, né? Então você pode reproduzir em qualquer tempo, dentro da sua melhor rotina, né? Do seu melhor horário. Qualquer pessoa pode fazer. E financeiramente também é super acessível. Então. E são em grupo ou online, essas aulas? Desculpa, em grupo ou individual? Não tô batendo bem, não. A aula online é uma aula gravada, então... Depois você tem acesso. Você tem acesso quando você quiser. Tá. Não é ao vivo com um monte de gente ao mesmo tempo? Não. A gente tinha eu tava com esse formato do ao vivo. Talvez até retorne com esse formato. Mas no momento agora as aulas só são lançadas, gravadas. Mas tem dia pra sair as aulas gravadas. Toda terça-feira, às 19h37, a aula é lançada na plataforma. E aí, independentemente de onde você esteja, em Portugal, na Europa, em qualquer lugar, você consegue fazer as aulas da Camila. Não precisa estar necessariamente no Rio, né? Claro, porque pra mim a minha palavra de ordem é flexibilidade. Então você consegue fazer absolutamente de qualquer lugar do mundo, qualquer horário, qualquer tempo. Isso é ótimo. Né? E aí fala um pouco, pessoa. Qualquer um. Fala um pouco sobre essa palavra aí, você já deu um spoiler aqui, né, de flexibilidade. Exato. E aí veio essa ideia, como é que veio a ideia também das camisas e desse slogan, né? Sei lá, que é um slogan, Sim, né? Fazendo agora aqui o lançamento, né, da camisa do Flexibilize. A malha é maravilhosa, tudo é maravilhoso. É isso, porque pra mim, na verdade, a palavra de ordem é a flexibilidade em questões diversas, né? O balé trabalha muito com a flexibilidade corporal, né? Eu dou aula hoje de flexibilidade também nesse mesmo formato do Balance online. Se você parar para pensar, as crianças e os animais, eles se espreguiçam assim que acordam. É involuntário. Então, assim, como é importante a questão do alongamento e a gente faz pouco caso, né? Então, alongar, se flexibilizar é sempre muito importante. Mas aqui eu tô trazendo uma coisa muito mais profunda. Tô tentando levar vocês agora para um outro lugar, para flexibilizar justamente a nossa mente, nossas ideias, nossas crenças limitantes. Então, assim, se permitir conhecer novos caminhos, experimentar novas sensações, novos sentimentos, né? Conhecer o novo, né? Se permitir se apaixonar pelo novo. A gente só consegue falar do que a gente experimenta. E aí eu venho falando do balance, porque muita gente chega e fala, não nasci pro balé, balé não é pra mim. Eu falo, não, mas experimenta. Você só sabe dizer isso não fazendo. Muita gente tem uma imagem do balance. E quando conhece, tem uma surpresa, porque é realmente uma atividade diferenciada. Então, flexibilize suas ideias, se permita, né, vivenciar novas experiências, se apaixonar pelo novo, se redescobrir, aprender a amar o autocuidado, que é um processo, assim, imparável. É verdade. E é o que eu sempre falo do autocuidado e da gente, quando a gente tá nesse processo de autoconhecimento, não sei se aconteceu com você, mas comigo acontece, porque eu acho que é contínuo, né? Não para. Exato. E aí você, em algum momento, começa, caraca, eu tô muito bem, eu tenho um autoconhecimento e tal, eu tô conseguindo enxergar as coisas de uma maneira mais, né, maleável, mais flexível. E aí a gente vê o outro, isso foi uma coisa que eu aprendi, fazendo algo que não é flexível, que é assim, que é duro, que você pensa assim, porra, poderia dar uma flexibilizada. Mas aí, depois você começa a se
se sentir... Como eu posso dizer? Tipo assim, pô, eu tô acima, eu já tô me autoconhecendo mais, eu tô não sei o quê. E aí é quando você errou tudo, você não entendeu nada. Porque no momento que você também acha que você tá à frente, você não entendeu nada. Porque cada um tá no seu processo, no seu tempo, né? E isso que é bom, porque isso te mostra que é um processo imparável. Imparável. Você nunca vai chegar em lugar nenhum. Isso. Então, assim, você tá sempre buscando algo mais, e isso te traz a motivação, é isso que te motiva a ir além. Porque também se você tem um ponto de chegada, fica muito na zona não de tem conforto, sentido, fica né? muito... E aí vem também junto a arrogância de achar que, caraca, eu tô lá na frente, os outros... Prepotência, e tudo mais, né? Esse é o verdadeiro autoconhecimento. Exato. E aí eu tô fazendo esse lançamento, né, da Flexibilize. Merchan. Gente, olha isso. Presentinho. Obrigada, gente. Chegou Olha em aí. Lisboa. A malha é uma delícia e a mensagem mais poderosa ainda, né? Vou usar muito, porque eu acho que é isso. Principalmente... Primeira camisa do Balance, então... Queremos em Portugal. Tem em Portugal, gente? Vamos vai ter que começar ter. esse processo aí. Então. Ótimo. E assim, o que eu penso sobre flexibilizar também? Eu acho que é importante falar sobre Mas isso. é interessante pensar me dá o seu feedback. O feedback, eu acho que eu concordo em tudo. E aí, pensando assim também, muito do público que me acompanha também nas redes sociais, eu acho que a grande dor da galera, quando se muda também de país, é assim, vir para um lugar com uma expectativa e não entender que ela vai precisar flexibilizar muito, principalmente no início, para ela se adaptar àquilo, né? Então, assim, dar 3 passos atrás para depois alavancar. Isso é flexibilizar, né? Você entender que você não tá no seu habitat natural, as pessoas não te conhecem, você não tem reputação construída. Imagina, se você chegar hoje aqui em Lisboa, caraca, cadê a Camila do Rio, que todo mundo conhece, né? Quero fazer uma aula com a Camila, você vai ter que começar... Voltamos pro assunto do recomeço, né? Do recomeço. Assim, do flexibilizar, de você entender que é um processos, processo. E todo mundo passa por isso, né? Seja numa mudança de emprego, seja numa mudança de área, numa mudança de país, numa mudança de marido. Tudo. Uma vez eu conversando com a minha terapeuta, falei exatamente sobre isso. Eu falei, mas aí a segurança. Aí ela, mas e quem disse que alguém tem segurança? Nunca tem segurança de nada, porque amanhã a gente nunca sabe o que pode acontecer. Até quem tá num patamar XYZ em algum lugar, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer quando a gente sai de casa. Então, assim, a gente tem que estar pronto pra fluidez, pro movimento, Eu também acho. Pro improviso. E as coisas vêm... E quando a gente tá aberto pra isso, as coisas fluem naturalmente, né? Tem uma frase do Flávio Augusto, ele fala isso, estabilidade não existe. É isso. Não existe. É uma falácia. A gente às vezes acha, mas eu vou fazer um concurso público. Mas eu vou entrar numa empresa grande. Gente, quantas coisas aconteceram ao nosso redor, caíram por terra. Exato. Né? Assim como o equilíbrio, né? A gente pensa que equilíbrio é uma linha tênue, é uma linha reta, é uma linha tranquila. Não é? O equilíbrio é justamente os altos e baixos. Então, assim, a gente nunca vai estar parado no mesmo lugar. Se tiver no conforto, tá errado. Se estiver muito tranquilo, tá errado. O legal é esse. É você tá lá e tá cá, tá lá e tá cá. E entender que em alguns momentos a gente vai estar lá embaixo mesmo, se você tá não tudo souber bem. lidar com o caos, realmente não Até dá pra porque viver. tem coisa mais gostosa do que olhar pra trás e pensar, porra, eu já tava lá na merda. Tava tão mal, agora eu tô ótima, né? Muito bom. É maravilhoso reconhecer isso, né? Reconhecer e ver, nossa, foi um processo. E isso é bacana, que a gente às vezes não se valoriza, a gente tem mania de se auto-sabotar, de se julgar, eu na vida. de se xoxar e tudo mais. E a gente fala assim, às vezes, eu tô parada no mesmo lugar. Será? Não tá. Aí você olha pra trás, assim, às vezes, 6 meses atrás, gente, olha o quanto eu cresci. E a gente diminui, né? O tempo inteiro. A gente diminui o nosso sucesso, o nosso crescimento. E cada um tem um tempo também, né? Então, isso é muito importante valorizar refletir cada e pensar. passo é Há muito 3 legal. anos atrás, 2 anos atrás, onde eu tava, onde eu tô agora. E ver, porque eu passo por isso. Eu sofro pra caramba, porque eu me autocobro muito. Eu autocobro? Sim. E o tempo inteiro eu fico assim, mais e mais e mais. E qual é o próximo passo? Pra onde eu vou? Eu deveria estar não sei onde, estou aqui. Só que aí eu pego e olho pra 2, 3 anos atrás e falo, gente, calma, pelo amor de Deus. É isso. Aí você dá aquele põe, tipo, relaxa, né? E eu tenho outra polêmica aqui, que eu sou polêmica. Adoro. Então, assim, vamos lá, haters, cheguem mais. Eu falo muito sobre essa questão dos processos, porque adulto tem que ter tempo.
quem quer o imediato é o jovem. O jovem quer aquele imediatismo. Então, assim, pra ontem, aquelas coisas que aconteceram pra ontem. Eu vejo com as minhas alunas, as babies. Ai, mas eu quero fazer um espacate, quero botar a perna na orelha. Não, mas tem que alongar, tem que fazer isso aqui primeiro. Não, eu quero. Então, assim, dá tempo ao tempo, dá, sabe, degrau a degrau. Seja uma casa adulto. é construída, seja adulto, uma casa construída tijolo a tijolo. Faça o que tem que ser feito, né? Ninguém constrói a casa do dia pra noite. Então, assim, é degrau a degrau mesmo. Então, escolha bons passos, né? Passos mais, às vezes, mais lentos, mas mais seguros. E reconheça cada degrau que você está subindo, né? Então, assim, vai no processo. Isso vale para tudo. Até, voltando agora, tudo meio que se conecta. Voltando para a questão da disciplina. Ah, eu não consigo fazer tudo. Beleza, começa hoje comendo bem no café da manhã. Amanhã você pensa, daqui a 10 dias você começa a fazer um Corta outro o refrigerante, hábito. sei lá, corta uma coisa aos poucos. E não né? se cobra. Se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, de cara, de primeira, você vai Se desistir. frustrar. Você vai se frustrar, vai gerar uma expectativa, não vai conseguir. E aí você desiste do processo, e aí vai ficando mais penoso. Então, assim. E é o grande lema dessa geração, né? Esses resultados acelerados, que hoje em dia a internet também proporciona isso, muita coisa acelerada. Fora a comparação, né? Que a gente tem ali na internet um mundo que parece que todo mundo vive no mundo. Eu falo, sabe o que eu falo? Que É não igual é o mundo real, né? antigamente falava assim: a grama do vizinho é sempre mais Mais verde. verde. Agora é a grama do vizinho sendo mais verde todo santo dia na tua cara. É. Entendeu? Por quê? É o que é. As pessoas, inclusive eu mesma falo isso às vezes, a gente, igual, por exemplo, agora eu tô numa fase que eu tô com a energia baixa porque eu vomitei nos últimos dias, não tô legal, Maia doente. Cara, não dá nem tempo de postar. E também, até que ponto eu vou postar coisas que não tem nada a ver, entendeu? Eu vou comentar, eu vou tentar contornar ali, mas não é a minha pauta. E aí a gente acaba não mostrando. Eu falo que a vida que a gente não posta dá trabalho pra caramba, né? Ela é trabalhosa. É trabalhosa. Não Mas é por isso que às vezes a gente tem que postar a parte boa, a parte ruim, mas assim, dá trabalho. Dá trabalho. Não é? Dá trabalho. É a gente entender, sermos adultos a ponto de entender que a rede social é só um recorte, né? Da vida da pessoa. Tem até uma analogia muito boa que fala assim, quando você entra na casa de alguém, o que você vê na maioria da casa das pessoas? Porta-retrato. Ah, tem um porta-retrato e tal. Quais são os momentos que estão ali no porta-retrato? São os mínimos, os pequenos. Bons, os felizes. São recortes. Ninguém vai mostrar Você a não parte vai colocar ali no porta-retrato você passando mal na cama, entendeu? É mais ou menos isso. Ou num momento de frustração. Então a rede social é basicamente isso. Né? Ó, isso. amei a conversa. Deixa uma mensagem aí para as obrigada. mulheres que acham que balé não é para elas. Então, musas, como eu chamo as minhas alunas, então permitam-se se redescobrir, permitam-se flexibilizar, permitam-se conhecer o novo, despertar, né, descobrir novas emoções, descobrir novas formas de se movimentar. O processo de autocuidado, como eu digo, ele é imparável. Então, assim, aprenda a gostar desse processo, a se amar, a se movimentar porque você ama o seu corpo, porque você ama o seu processo de autocuidado. E tô aqui para abraçar a causa de vocês. Vamos devagar, vamos com calma, mas vai que dá, sempre dá. Então vem comigo, flexibilize e vem pro Ballet Balance, tá? Amei, obrigada por essa conversa. Tenho certeza Obrigada, que vai eu. inspirar. De repente, até resgata alguma foto antiga sua para colocar na edição. Boa, pra elas verem. podemos fazer. Eu faço isso bastante no meu Instagram, do antes e depois. Não tem medo nenhum, então vambora. É isso. E para mostrar que é isso, processo. Inclusive, vou fazer agora, porque eu estou aqui viajando há 20 dias. Ganhei 3 quilos. Tô zero preocupada com isso, porque é isso, gente. É o alto e o baixo. Chegando lá no Rio, voltando pra minha rotina, tudo volta. Eu vou mostrar o processo do tempo de recuperação também. Da minha forma como tava, então é isso. Isso é flexibilizar também, viajar, curtir os prazeres da viagem, as comidas, então, isso. assim, se permitir. E quando a gente começa a entender isso, a gente não se julga, não se culpa por comer o doce, por tomar um vinho aqui, não sei o que. É você protagonista e líder das suas ações, né? E não refém. Isso aí, perfeito. Né? Vou deixar aqui na descrição o Instagram da Camila, acompanhe ela, façam uma aula para vocês se permitirem. E se inscrevam no canal também, obviamente, deixem um like e a gente se vê no próximo Vibe Show.